No vídeo anterior, nós vimos sobre a impossibilidade de várias coisas contraditórias, contrárias entre si, serem verdadeiras. Neste vídeo, nós vamos falar sobre uma verdade: a existência de Deus. Muita gente acredita que é inteligente por fazer afirmações do tipo Deus não existe, ou então religião é uma invenção, religião é coisa de pessoa alienada, religião é coisa de pessoa burra, pessoa ignorante. Se tem uma coisa que nos últimos séculos vem ganhando espaço, é o ateísmo. Ser ateu tem se tornado sinônimo de ser inteligente. Isso é algo que vem desde o iluminismo, desde o advento da filosofia moderna. Isso vem se tornando uma coisa então muito admirada entre as pessoas que acreditam ser inteligentes. Inclusive tem muita página ateísta e muito ateuzinho recém-surgido aí que tem divulgado que certos nomes da ciência, da história da humanidade eram ateus, quando na verdade não o eram. Então, assim, várias personalidades da história da humanidade, grandes filósofos, grandes cientistas, que acreditavam sim na existência de Deus. Então a gente pode citar desde os filósofos gregos, né, os filósofos antigos, os grandes nomes ou os pais da filosofia, como Platão, Aristóteles. A gente pode passar por cientistas medievais, então o tão famoso Galileu. A gente pode falar de cientistas modernos, como Isaac Newton, Albert Einstein. Todos estes caras aí, eles acreditavam sim na existência de Deus, ou na existência de algo que seria compatível ao que nós cremos como Deus. Bom, isso por quê? Porque, como nós veremos, é o que é mais lógico ou mais racional. Parece contraditório, né? As pessoas sempre apresentam religião e crença na existência de Deus como uma coisa de gente burra, gente ignorante. Mas não, na verdade isso é coisa de gente inteligente. É algo mais lógico ou mais racional. Falando sobre racional, a igreja ensina que a crença na existência de Deus ou o conhecimento da existência de Deus é algo que nós podemos alcançar por meio da razão. Como assim? Não é uma coisa de fé. Nós falamos que é de fé tudo aquilo que nós precisamos depositar a nossa fé. Ou seja, nós darmos o assentimento do nosso intelecto, da nossa inteligência àquela determinada coisa. Por exemplo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou então que após a nossa morte nós seremos julgados, haverá um juízo, nós temos o céu, nós temos o inferno. Todos estes itens, ou todos estes conceitos, são conceitos que nós devemos depositar uma fé, nós devemos assentir com a nossa inteligência. Mas a existência de Deus, não. A existência de Deus, a igreja ensina que pura e simplesmente pelo uso da razão, nós conseguimos chegar a este conhecimento. Tá, e por que isso é importante? Ora, é importante porque se nós formos conversar com um ateu, por exemplo, não adianta nós respondermos a pergunta: ora, por que você crê na existência de Deus? É porque está na Bíblia. Isso não faz sentido algum. Por quê? Isso é uma espécie de petição de princípio. Como assim? Quando você vai falar para um ateu que você crê em Deus porque está na Bíblia, isso para o ateu não tem qualquer significado, já que se isso servisse como prova, ele acreditaria na existência de Deus e, portanto, não seria ateu. Melhor explicando, por que nós cremos na Bíblia? Porque nós acreditamos que é a palavra de Deus. Mas para que seja a palavra de Deus, nós precisamos acreditar na existência de Deus. Então dizer que você crê em Deus porque está na Bíblia não faz sentido algum. Para o ateu seria mais ou menos a mesma coisa que você falar: eu creio na existência do Gandalf, para quem manja aí de Senhor dos Anéis. E aí quando alguém perguntar por quê? Porque está escrito no Senhor dos Anéis. Percebe? Para o ateu não faz diferença entre a Bíblia e o livro Senhor dos Anéis. Exemplificando de uma forma aí para que fique mais fácil de se entender. É quando, por exemplo, alguém afirma: sou médico. E você vai perguntar: por quê? Ah, porque eu estou dizendo. Ora, a pessoa simplesmente dizer que é médica não comprova nada. É por isso que uma outra autoridade, no caso uma instituição universitária, né, uma faculdade, ela confere à pessoa aquele título, né? Então ela garante, ela comprova que aquela pessoa é médica. Lógico, o médico não se faz simplesmente com o diploma, mas o diploma atesta que alguém é médico.
Um outro exemplo é quando o Palmeiras diz que tem Mundial. Se alguém pergunta, Palmeiras tem Mundial? E o palmeirense responde, sim, tem Mundial. E quem diz que ele tem Mundial? O próprio Palmeiras. Isso não comprova nada. Tem que ser uma outra instituição, um outro organismo fora, né, externo, exterior ao Palmeiras, para comprovar que o Palmeiras tenha Mundial. No caso, a FIFA. Desculpa aí quem é palmeirense aí, desculpa aí pelo exemplo. É só mesmo para ilustrar aí o que eu quero dizer. Enfim, então você dizer que Deus existe porque está escrito na Bíblia, para um ateu não faz sentido algum. Ora, então qual seria um caminho melhor para nós compreendermos que Deus existe antes de usarmos a Bíblia? Obviamente que eu, como cristão, creio que ela é a palavra de Deus. Mas anteriormente à Bíblia, para que nós consigamos entender que Deus existe de fato. O ser humano, em diversas épocas e de diversas formas, ele sempre desenvolveu alguma maneira de chegar à conclusão que Deus existe. Por exemplo, observando a natureza, então percebendo como é complexa, né, a natureza, como existem coisas diferentes e como tudo isso vive em harmonia. Tudo isso possibilita ao ser humano a chegar à conclusão de que é algo difícil de existir por si só. Por exemplo, alguém que está no meio do deserto e encontra uma máquina, um carro, por exemplo. É óbvio que a pessoa ela não vai acreditar que aquilo surgiu do nada. Por quê? Porque um carro ele é composto de várias peças que funcionam em harmonia, né? Uma coisa depende da outra, todas estão encaixadas e aquilo tudo faz com que aquele objeto, no caso o carro, ele ande. Então não é uma coisa que por acaso existe, é algo que exige a existência de uma inteligência para ter ordenado aquilo tudo, para ter organizado aquilo tudo, para fazer com que aquilo funcione como um carro. Então assim, da mesma forma o universo ele é tão complexo que você chega à conclusão de que é impossível que tudo isso funcione em harmonia e seja obra do acaso, obra do nada, tenha surgido do nada. Precisa muito mais fé para acreditar nisso do que um ser superior ordenou isso tudo e criou isso tudo. Então assim também aconteceu com muita gente inteligente aí do passado que, pensando nessas questões tão difíceis, conseguiram perceber que é necessária a existência de Deus. Quando a gente fala de filosofia, nós já pensamos naqueles três grandes filósofos antigos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E esses caras, eles de fato desenvolveram argumentos que podemos dizer que provam a existência de Deus. Queria só fazer um parênteses, quando a pessoa fala de filosofia, já vem na nossa mente aquele professor lá da escola, meio doidão, xaropão, né? Que não falava nada com nada. Infelizmente essa era a visão que a gente tinha, né? De professores de filosofia. Mas a verdade é que não. Filosofia não é uma matéria da escola, uma matéria chata para pessoas esquisitas estudarem. A filosofia ela é importante, inclusive para que nós possamos viver em sociedade. Para a gente desenvolver uma visão de mundo certa, a gente precisa estudar de alguma forma ou ter um mínimo de base de filosofia. Inclusive eu indico até um vídeo interessante aí do professor Carlos Ramalhete, vou deixar aí na descrição, que fala um pouquinho sobre a importância de se estudar filosofia. Mas voltando, Aristóteles, por exemplo, que é um cara que viveu mais ou menos 350 anos antes de Cristo, portanto, há muito tempo, ele desenvolveu algumas ideias que, de certa forma, provam a existência de Deus. Por exemplo, um conceito que é chamado de motor imóvel. É óbvio que é um negócio muito complexo para eu tentar explicar aqui, é difícil até de entender, imagina de explicar e imagine em tão pouco tempo, mas seria um raciocínio que busca demonstrar racionalmente a existência de um princípio supremo, eterno, imutável na natureza. Basicamente a ideia é a seguinte: tudo está em movimento, né? Então a gente vê que as coisas mudam, tudo muda, né? Tudo tem capacidade de mudança. Por exemplo, uma semente de maçã, né, de macieira. Então, é uma semente, mas se você plantar, se você regar, aquilo vai se transformar numa árvore, né, numa macieira, que vai produzir, por sua vez, frutos. Então, assim, naquela sementinha já está contida a possibilidade dela mudar. Aquilo não vai se transformar num pé de laranja ou num carro. Aquilo vai virar pé de maçã. Então, as coisas elas se transformam, mas elas têm possibilidades. Eu tenho possibilidades de muita coisa, mas de outras não.
Então, para que existam essas mudanças, deve haver um primeiro princípio. Se não houvesse um primeiro princípio, não haveria um segundo, não haveria um terceiro, não haveria um quarto, e as coisas não mudariam. Mas a gente sabe que as coisas mudam. Então, deve haver um primeiro princípio que move a tudo, o primeiro princípio imutável, e este princípio é o que poderíamos chamar de Deus. Bom, pessoal, óbvio, como eu disse, que é algo muito complexo, tanto para eu tentar explicar, e sobretudo explicar aqui em tão pouco tempo. Então, quem tiver interesse aí, depois eu deixo algumas sugestões de vídeos, de livros, de pessoas que têm muito mais gabarito, né, para poder explicar isso aí melhor para você. Mas voltando, a gente percebe então que um cara que viveu em um período anterior ao cristianismo, em uma sociedade que não era influenciada, né, por uma cultura religiosa do tipo monoteísta, no caso os hebreus, né? Não, ele vivia numa sociedade pagã, politeísta, né? Nós sabemos que os gregos acreditavam em várias divindades, mas ele, pelo uso da razão, uso da lógica, da inteligência, ele conseguiu chegar ao conhecimento da existência de um ser, que seria o princípio e causa de todas as coisas. E este ser é imutável, é eterno, então ele tem várias características que coincidem com aquilo que nós chamamos de Deus. Bom, para fechar, mais ou menos 1500 anos depois, o grande São Tomás de Aquino, então um grande frade dominicano que viveu aí no período medieval, São Tomás de Aquino, um gigante da filosofia, São Tomás de Aquino, ele aperfeiçoou estes argumentos de Aristóteles, essa filosofia de Aristóteles, ele cristianizou, vamos dizer assim, a filosofia de Aristóteles, e ele conseguiu desenvolver melhor estes argumentos e estes raciocínios que provam sim a existência de Deus. Alguém deve estar falando assim, como prova a existência de Deus? Ele vai mostrar Deus, ele vai fazer a gente tocar em Deus? A gente sabe que prova não tem a ver só com os nossos sentidos, né? Então, por exemplo, os cálculos matemáticos provam, né, as coisas. 2 mais 2 igual a 4, né? Então é um raciocínio lógico, então não precisa você tocar em nada, você consegue fazer essa soma, né, de unidades e chegar ao resultado usando a inteligência, usando a lógica. Assim também, os raciocínios desenvolvidos por Aristóteles e aperfeiçoados por São Tomás, eles provam sim a existência de Deus. São Tomás, então, ele desenvolveu uma coisa que é chamada de as 5 vias para se chegar ao conhecimento de Deus. Então, são 5 caminhos, né, de raciocínios lógicos que demonstram a existência de Deus. E isso para quê? Para fundamentar o porquê é lógico, é racional nós crermos em Deus. Antes, então, de nós aceitarmos a revelação, porque nós vamos ver que posteriormente, né, depois de Aristóteles, a gente consegue chegar a este conhecimento de que Deus se revelou, no caso, se revelou ao patriarca Abraão, né, isso antes até de Aristóteles. Mas então a gente consegue perceber que não é uma fé cega que nos faz simplesmente aceitar aquilo que foi dito a Abraão. Muito pelo contrário. Então, aquilo que foi dito a Abraão complementa, preenche o vazio que a razão nos deixa em relação a Deus. A razão nos mostra que Deus sim existe e este Deus, portanto, resolveu se manifestar, se revelar a Abraão. Obviamente, pessoal, que essas 5 vias aí da existência de Deus é impossível, né, que eu tente explicar aqui em um vídeo tão curto. O objetivo do vídeo não é esse, é simplesmente mostrar que sim, é possível crer na existência de Deus de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Mas para quem tiver interesse, eu também vou deixar aí na descrição o link de um vídeo interessante, que é do professor Orlando Fedeli. Professor Orlando Fedeli, que Deus o tenha. Ele dá uma explicação bastante interessante sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino, as provas da existência de Deus. Bom, pessoal, então finalizando aí, a gente percebe então que essa ideia tão difundida de que ser ateu é algo de inteligentes, isso aí é furada. É inteligente sim, é lógico, é racional você crer na existência de Deus, e isso só fundamenta, né, só abre o caminho nós adentrarmos aí na maravilha que é você se aprofundar no conhecimento de Deus através da revelação do próprio Deus ao ser humano. Também eu deixei uma dica de livro, este livro aqui chamado A Última Superstição, do Edward Feser, que é um professor de filosofia aí norte-americano. Ele leciona em diversas universidades e ele fez aí este livro
a última superstição, que é justamente para mostrar como é lógico, é inteligente, é racional você crer sim na existência de Deus. Então ele meio que faz uma refutação dos argumentos aí dos ateístas, né, dos ateus, sobretudo alguns famosos que estão na mídia aí. Então é uma dica interessante aí para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Também quem se interessou pelo assunto, queira pesquisar, estudar um pouco mais, eu indico aí em língua portuguesa grandes professores aí de filosofia. Procurei os trabalhos aí do professor Sidney Silveira, Carlos Noguet, que são nomes interessantes aí, tem livros publicados e alguns vídeos bastante interessantes sobre estes temas relacionados à filosofia e, obviamente, ao cristianismo. Certo? Então é isso. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, dê um like aí e fortaleça aí para que este canal cresça e também a mensagem seja levada a outras pessoas. Certo, carnales? Este é o canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei!